Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos buscar mais uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui da 3tentos Agroindustrial SA, que inclusive já passou aqui pelo canal. Vamos atualizar as informações com base no balanço agora do segundo trimestre de 2023, já que estamos no mês de setembro e os balanços do terceiro trimestre vão sair lá pelo final de outubro em diante. Então, estamos aí com as informações mais recentes apresentadas pela companhia. E a 3tentos, que é uma solicitação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Eduardo Domingues. Ô Eduardo, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também a 3tentos também foi uma empresa analisada já no trabalho lá que fizemos com o doutor Arturo Lazarte, que fizemos ali diversas reuniões ali para discutir sobre diversas empresas, enfim, um trabalho muito interessante. Agradeço imensamente a confiança e um grande abraço para o senhor doutor Arturo Lazarte e também para minha amiga Bianca Okazaki. Bianca Okazaki, que bom também ter trabalhado com você durante esse período aí. Foi uma honra poder lhe ensinar aí alguma coisinha a respeito de investimentos, a respeito de empresas. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrofim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Vamos só repassar um pouquinho da história aqui, só para você poder entender o que é a 3tentos e até para poder entender os números, até porque a história constrói os números, a história é que vai fazer com que os números ocorram dentro de uma organização. E essa história toda, ela começa através de um casal, o senhor João Osório do Moncel e a dona Clélia do Moncel, que eram produtores lá no Rio Grande do Sul. Eles tinham lá uma fazenda para produção de trigo e daí na sequência também para cultivo de sementes. Então era justamente um casal, né, com sua família ali na produção de trigo e cultivo de sementes, quando ainda não era a ideia assim de ter uma empresa, né? Essa ideia de empresa, ela surge só no ano de 1995, quando toda essa atividade é transformada numa empresa e surge então a 3tentos Agroindustrial, na cidade de Santa Bárbara do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Aí na sequência, então, agora como empresa, ela vai se desenvolvendo ali na produção de sementes e também na comercialização de defensivos e também de fertilizantes. Chega no ano de 2002, abre também uma unidade no Mato Grosso, na cidade de Feliz Natal, lá no Mato Grosso, justamente para aumentar a produção agrícola e também para a produção de fertilizantes. Chega no ano de 2006, começa a abrir novas unidades de comercialização de seus produtos no interior do Rio Grande do Sul. E em 2011, os seus filhos, agora, o Luiz Osório e também o João Marcelo, passam a fazer parte da sociedade e já numa sucessão empresarial ali, os dois começam a tocar a empresa junto com os seus pais. Tanto que daí no ano de 2013 vai ampliando e monta também um centro de distribuição em Ijuí, um centro de distribuição logístico na cidade de Ijuí. Em 2018, amplia ainda mais a sua participação com outras lojas também dentro ali do estado do Rio Grande do Sul. E no ano de 2019, passo também a trabalhar com a extração de óleo e farelo de soja e também na produção de biodiesel. E vai ampliando agora a participação da 3tentos em outros ramos de atividade. E continua com isso, abrindo mais unidades de lojas, né, de distribuidora dos seus produtos ali, tanto de sementes, de insumos, de defensivos, de fertilizantes, e tanto é que já tem mais de 46 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul e também pela região centro-oeste. E também criam 2 unidades de beneficiamento de sementes, justamente para ampliar a sua produção e ampliar a distribuição desse produto para outras empresas ligadas ao agro. No ano de 2021, faz um IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e também já abre uma outra fábrica também no Mato Grosso. E hoje o grupo 3tentos possui mais de 1.000 colaboradores trabalhando, vivendo das atividades desenvolvidas pela empresa, gerando mais de 1.000 empregos, então, para
famílias, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto na região Centro-Oeste. Mas para que possamos entender o que é a 3tentos através dos seus números, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a 3tentos Agroindustrial SA. Então, vamos aos números. Então, como eu falei para vocês, trouxe aqui os balanços desde 2019 até agora junho de 2023, com toda essa base histórica, para que possamos entender como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período aqui. E a começar lá pelo ano de 2019, a 3tentos era uma empresa, na época, lá com 1.524 bilhões de reais de ativos. Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, totalizava 1.524 em 2019. Sendo que desse valor, 1.119 bilhões era capital de giro, recursos que a empresa utiliza para a geração de receita e, consequentemente, de resultados. E desse valor, 163 milhões de reais era dinheiro, caixa, banco, aplicação, 456 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam lá em 2019 443 milhões de reais. Fecha o grupo aqui do ativo circulante, os outros créditos que geralmente são os tributos a recuperar. Já no ano de 2020, a 3tentos agora passa a ser uma empresa de 2.321 bilhões de reais. E o capital de giro dispara para 1.770 bilhões. Fecha com 252 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação e também contas a receber 660 milhões. E os estoques totalizavam em 2020 783 milhões de reais. Ao chegar 2021, ano do IPO da empresa, ela fecha agora com 4.395 milhões de ativos, todos os bens e direitos que fazem parte da atividade da empresa. Sendo que a maior parte é aqui, no capital de giro com 3.354 e o volume de dinheiro em caixa ultrapassa 1 bilhão de reais. É o quanto a empresa tem de dinheiro em caixa, banco e aplicação. Também tivemos aqui um aumento no contas a receber para 732 milhões e os estoques agora com 1 bilhão 426 milhões de produtos em estoque no ano de 2021. Chegando em 2022, a empresa continua seu crescimento com 6 bilhões e 81 milhões de reais. E repare que aqui o imobilizado, ele vem numa crescente. O imobilizado agora o que é? São todas as lojas, são as instalações, são também as fazendas da empresa, as fábricas, enfim, o centro de distribuição logística, que vinha com 262, vai para 407, vai para 793 milhões e agora em 2022 com 1 bilhão 523 milhões de patrimônio de estrutura física de funcionamento. E o capital de giro totaliza em 2022 4 bilhões 257 milhões de reais, 70% de tudo que a empresa possui no seu patrimônio. Reduziu um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 879 milhões, porém tivemos aqui um aumento no contas a receber para 1 bilhão e 98 e também nos estoques que fecharam agora com 2 bilhões e 30. 6 meses depois, em junho, a empresa agora é de 6 bilhões e 262 milhões. E tivemos aqui uma pequena queda no capital de giro, que fecha agora com 4 bilhões e 120, reduz aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 811 milhões, e também uma redução no contas a receber, que totaliza agora, em junho, 538 milhões. E os estoques aumentam mais ainda. 2 bilhões e meio de estoques é quanto tem a 3tentos dentro do seu patrimônio. Tá? Olhando agora todo esse crescimento, naturalmente que para crescer há necessidade de recursos. E da onde vem os recursos? Do capital próprio, que é o patrimônio líquido, e de capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o total do endividamento da 3tentos lá em 2019 era de 1 bilhão 124 milhões, 73,8% do que a empresa possuía era dívida. Já no ano de 2020, o endividamento sobe para 1 bilhão 609, porém, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 69,3%. Chegando em 2021, a empresa faz o IPO e o PL pula de 712 para 2,236. A empresa passa a trabalhar com 50,9% de capital próprio e o capital de terceiros fecha agora com 49,1%. Chegando em 2022, a dívida sobe para 3 bilhões 263 milhões, porém o peso da dívida é 53,7% de todo o patrimônio da empresa. Isso quer dizer, de tudo que ela tem, ela deve 53,7%.
6 meses depois, em junho de 2023, o endividamento total totaliza, fecha com 3 bilhões 307 e uma pequena queda aqui fechando de 52,8%. Então repare que a dívida vem com 73, cai para 69, cai para 49, sobe para 53 e agora fecha com 52%. Todo esse crescimento naturalmente é para gerar receitas. E o faturamento da 3tentos lá em 2019 era de 2 bilhões 225 milhões. Em 2020 faturou 3 bilhões 112. Em 2021 5 bilhões e 300. Em 2022 6 bilhões e 800. E agora até junho acumula 3 bilhões e meio de faturamento, projetando aqui um faturamento de pelo menos 7 bilhões e 100 para o ano de 2023. Portanto, o faturamento vem numa crescente de 2 para 3, para 5, para 6, para 7 bilhões. Mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. Lá em 2019, 120 milhões de lucro, em 2020, 246 milhões, em 2021, 430 milhões, em 2022, 571 milhões e agora em 6 meses acumula 180 milhões, projetando pelo menos um lucro aí de 360 milhões, isso caso não tenha também problemas ou fatores, como sazonalidade, que impulsione os negócios da empresa no segundo semestre desse ano de 2023. Portanto, a empresa ela vem aqui com uma geradora de lucro, e as margens dela 5,4, 7,9, 8,1, 8,3 e esse ano vem trabalhando com a margem de 5,1%. Olhando de perto agora a situação financeira da 3tentos, eu trago para vocês nesse gráfico aqui a liquidez geral, o primeiro gráfico, que mostra a capacidade de pagamento das dívidas no curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, a 3tentos possuía R$1,12 em 2019. Esse índice foi para 1,19, foi para 1,67 em 2021, reduziu para 1,40 e agora fecha com 1,35. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a 3tentos dispõe de R$1,35. Paga e sobra, tranquila a situação financeira da empresa ao olharmos o longo prazo. Quando olhamos apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que sai com índice de 1,13, sobe para 1,30, sobe para 1,83, recua para 1,55 e esse ano fecha até junho com R$1,60. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a 3tentos possui R$1,60. Portanto, uma situação financeira extremamente confortável, tranquila a situação financeira da 3tentos. Já nesse quadro aqui, eu trago para vocês o endividamento e como que vem se comportando a dívida da 3tentos. A dívida que sai com 73,8%, no ano de 2020 recua para 69,3%. Quando faz o IPO, recua para 49,1%. E daí na sequência, em 2022, fecha com 53,7% e esse ano com 52,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 52,8%. Nesse gráfico, nesse quadro, com esses gráficos ali, começamos ali pela margem líquida, que é quanto a empresa ganha líquido e limpo de tudo aquilo que ela gera de receita, que acabamos de ver ali na DRE. A margem líquida ela sai com 5,4% em 2019, sobe para 7,9% em 2020, 8,1% em 2021, 8,3% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 5,1%. Portanto, de toda a receita gerada, pagando custos, despesas, resultado financeiro e impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 5,1%. Já no gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, é o retorno sobre o investimento feito dentro da atividade da empresa. E essa rentabilidade ela começa com 7,9%, já no ano de 2020 vai para 10,6%, em 2021 9,8% e agora em 2022 fecha com 9,4%. E fechando os gráficos ali, o terceiro, tratamos agora dos acionistas. Quem tinha as ações da 3tentos lá em 2019 teve um ganho de 30,2%. Em 2021, 34,6%. Em 2022, 19,2%. E agora em 2021, 19,2%. E em 2022, fechou com 20,3%. Ao ter as ações da 3tentos, os acionistas ganharam, através dos lucros gerados,
20,3% no ano de 2022. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui temos ali os principais indicadores relacionados às ações, a começar pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da 3tentos? R$ 5,93. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 13,71. Repare então que o valor de mercado é bem superior ao valor que a ação efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um preço por valor patrimonial, um PVP, de 2,31, mostrando que as ações da 3tentos são vendidas com ágio de 131%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,16, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 8,46%. O que é essa rentabilidade? É uma rentabilidade medida com base no valor de mercado. Portanto, se você comprar uma ação hoje da 3tentos a R$ 13,71 e a empresa continuar ganhando 1,16 por ação, você terá uma rentabilidade, um retorno de 8,46%. Dividendos por ação apenas 11 centavos, registrados agora nesse ano de 2023, e a relação preço/lucro fecha em 11,82. Isso quer dizer, ao comprar ações da 3tentos, você vai levar aproximadamente 12 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 22,88% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along da 3tentos é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Encerro também com esse gráfico aqui, mostrando o comportamento do valor das ações da 3tentos desde o IPO, realizado lá em julho de 2021. As ações foram negociadas inicialmente ali na faixa de R$ 11,80, R$ 12, então logo foi feito o IPO, a ação despencou e chegou a cair ali até R$ 7,40. Porém, ao entrar em 2022, as ações começam ali um processo de recuperação, sofrem ali algumas oscilações, caem novamente para R$ 8,30, e quando vai chegando no final de 2022, a ação dispara novamente, vai para R$ 13, começa 2023, as ações caem ali para R$ 8,40, e agora durante 2023, quando vai chegando no final do gráfico, você vê que ela vai trabalhando num outro patamar, ali chegando a R$ 12,70, sofrendo algumas oscilações até R$ 11, e agora fecha, nesse último dia 11 de setembro, quando da gravação desse vídeo, com a sua cotação na faixa de R$ 13,71. Então, por aqui você vê quando que as ações da 3tentos tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da 3tentos Agroindustrial SA. Então, mais uma empresa analisada, 3tentos Agroindustrial SA, mais uma empresa ligada ao setor do agro. E o setor do agro é um setor que ele vem num desenvolvimento aqui no Brasil, e naturalmente que quando a gente fala do agro, o agro no Brasil é extremamente forte. Mas como empresas listadas na Bolsa, nós temos poucas empresas ainda listadas na Bolsa. Então é um mercado que há uma potencialidade muito grande de desenvolvimento, do surgimento de mais empresas do agro na Bolsa, né? Então, isso aí é a nossa expectativa, que com o tempo aí nós possamos ter muito mais empresas desse setor listadas na Bolsa como opções de investimentos. Mas a 3tentos é uma delas que está aí já disponível para investimentos. Porém, justamente para você poder investir em ações, há que se ter um certo conhecimento, não só a respeito da empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, quem está por trás dessa empresa, né? Mas também, principalmente, saber da sua situação econômica e financeira. Afinal de contas, investir é entrar de sócio de alguém. E ao entrar de sócio de alguém, nós temos que saber com quem estamos nos associando e como que está a sua situação econômica e financeira. E essa parte de estudo da situação econômica e financeira, você pode aprender de uma forma muito rápida, fácil, didática e simples, tanto que no dia 29 de setembro estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Esse curso é online, presencial, ao vivo aqui, onde estaremos juntos, né, por 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, explicando para vocês como que nós buscamos essas informações, como que nós interpretamos as informações e como que nós determinamos como que vem sendo o desempenho da empresa em relação a exercícios anteriores e naturalmente também depois comparado com outras empresas para fazer um comparativo
qual empresa que está saindo melhor ou pior dentro de cada segmento. Então, tudo isso aí você pode aprender de uma forma muito rápida. E para poder participar do curso, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e já reservamos uma vaga para você, até porque as vagas são limitadas. E o custo de apenas R$ 40. Apenas R$ 40 para poder aprender sobre análise de balanços para investimentos. E será um prazer também ter você junto conosco no curso e será um prazer poder conhecê-los pessoalmente, apesar da distância. Mas estaremos juntos aqui por 3 horinhas no dia 29 de setembro, quando estarei esperando por vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.